Fala aí, meus girundenses. Serve pra você, menino ou menina? Meu povo, vamos lá? Demorou? Não demorou não. Tava mais ou menos previsto mesmo que fosse na data FIFA. Na segunda semana de data FIFA, um vídeo do Girona explicando a trajetória do clube até aqui, liderança do campeonato espanhol depois de um terço do campeonato disputado, mas eu acho que principalmente a parte mais legal vai ficar para a segunda metade do vídeo, quando eu vou tentar explicar aqui, no campinho magnético, como joga o Girona, porque é um time de novidades, que eu já adianto para vocês, o técnico Mitchell já está sendo apontado por alguma parte da imprensa que trabalha em Girona como um possível substituto do Pep Guardiola no Manchester City. Lembrando que o Girona é do grupo City, do grupo Abu Dhabi, na verdade, né? Desde 2017, e pelo estilo de jogo do Mitchell, já falam que ele pode ser o técnico do Manchester City, uma vez que o Guardiola queira sair de lá. Eu acho ainda muito pouco provável. Acho que o Manchester City, no momento que não tiver mais o Guardiola, vai buscar um técnico de hierarquia muito alta, porque não é fácil substituir o Guardiola. E não um técnico que está começando a carreira dele como um treinador que parece ser de primeiro nível. Mas enfim, para vocês terem ideia do que está fazendo o Mitchell no comando do Girona, e realmente tem novidades táticas interessantes que ele está fazendo. Antes, eu vou olhar para o lado porque tem alguns dados, e aí eu pergunto para vocês, você tem dado em casa? Tem alguns dados, achei que valia fazer esse questionamento aqui. Tem alguns dados interessantes aqui. Falei do Pep Guardiola, não sei se vocês sabem, Peri Guardiola, irmão de Pep, que também é careca, ou seja, não usa um manual, uma coisa de família. Ele chegou ao Girona em 2017, ele é ex-agente de jogadores, chegou ao Girona em 2017 como um dos acionistas, tem 16% do clube, e ele é presidente do conselho de administração. Como o clube é do grupo Abu Dhabi, basicamente, o Pep Guardiola é como se fosse o presidente do Girona há algum tempo, é muito respeitado em Girona, toma decisões técnicas importantes, esportivas importantes. Por exemplo, foi ele que contratou Tsigankov, jogador do Dinamo de Kiev, foi ele que manteve o Mitchell. O Mitchell foi contratado quando o Girona estava na segunda divisão, subiu o Girona a segunda temporada na primeira, mas enfim, daqui a pouco eu falo um pouco mais da trajetória. Mas Pep Guardiola é um dos homens por trás do sucesso do Girona. Um clube que foi fundado em 1930, tem um estádio para 14.500 pessoas, estádio de Montilivi. Eu já estive lá, não em um jogo do Girona, em um jogo da seleção da Catalunha. E eu já passo um fun fact para vocês. Era um Catalunha-Venezuela. E eu fui porque tinha uma boa chance de entrevistar o Xavi. Na época o Xavi era jogador. Ele jogava já no Catar e eu estava negociando com o entorno do Xavi uma entrevista exclusiva para o Brasil. Acabou que ele machucou e não veio, mas estava perto de rolar a entrevista com o Xavi. Eu sempre fui meio azarado nessas coisas de entrevista, de ficar muito perto de rolar e não rolar. Mas enfim, eu fui lá, eu acho que a Catalunha perdeu de 1-0, nem lembro direito. Mas tinha o Piqué, tinha o Bartra, tinha Deulofeu, acho que tinha Eric Garcia já. Não lembro de muita gente que estava naquele jogo. Acho que tinha Jordi Alba. Enfim, era um bom time da Catalunha. Foi recente isso, deve ter sido 2019, alguma coisa assim. Deve ter sido 2019, início de 2020, antes da pandemia, não, que foi uma data FIFA. Deve ter sido 2018, 2019. Enfim, já estive lá no estádio de Montilivi. É a quarta temporada só desse clube formado em 1930 na primeira divisão. Subiu 17-18, 18-19 e caiu. E aí voltou, aí ficou um ano na segunda divisão, voltou a subir na temporada 21-22 subiu, jogou a 22-23 e está jogando a 23-24, só a quarta temporada. O técnico que subiu o time e tal, enfim, que jogou a primeira divisão e caiu foi o Francisco. Agora eu não me lembro quem foi que subiu com o Girona. Não vou lembrar. Enfim, o Mitchell assumiu na segunda divisão e subiu com o time, se manteve na temporada passada e nessa temporada até aqui, 11 jogos. Pablo Marim, enfim, vai ficar feio se eu ficar tentando lembrar. Pablo Machin, alguma coisa assim. Depois foi treinar o Sevilla. Então. Passando página.
time subiu, jogou a primeira temporada, a terceira temporada da temporada passada, e nessa 13 jogos, 11 vitórias, um empate, uma derrota. O Girona não ganhou, em teoria, os 2 jogos mais difíceis e ainda faz 4 dos mais complicados nesse final de primeiro turno. O Girona, na primeira rodada, empatou com a Real Sociedad, tomou um 3-0 do Real Madrid e ainda joga contra Atlético de Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao e Betis. Ainda joga contra o terceiro, quarto, quinto e sétimo colocados. Faltam 6 jogos para acabar o primeiro turno. E tem, dos 6 que faltam, 4 contra times lá de cima da tabela. É bem complicado, né? Vamos ver agora esse time em prova, como é que ele vai se comportar contra os adversários mais poderosos e se ele vai conseguir manter esse ritmo. Eu sei que é irresistível pensar na campanha do Leicester e se o Girona pode repetir o Leicester, mas em Girona o primeiro objetivo era não cair, com 34 pontos em 13 rodadas, é bem provável já, né, que tenha quase feito já a pontuação necessária para não cair. Se a gente for pegar nos últimos muitos e muitos anos de La Liga, se o Girona dobrar a pontuação no dobro do tempo, porque ele fez 34 em 13, se ele fizer mais 34 em 20, não tem como fazer 26 rodadas, mas em 25 rodadas o que falta, e chegar aos 68 pontos, ou seja, se o rendimento dele cair pela metade, com 68 pontos, o Girona se garante em uma competição europeia na próxima temporada. Em muitos anos, 68 pontos foi suficiente para G4, o que faria o Girona jogar Champions para um clube que está no seu 4º ano só na primeira divisão. A Espanha pode ter 5 vagas na próxima Liga dos Campeões, vai depender do desempenho dos clubes espanhóis nesta temporada, né, porque o coeficiente da UEFA por temporada vai determinar 2 vagas nas próximas edições da Liga dos Campeões, que vai ter mais clubes. Então talvez até um G5 seja o suficiente, mas se conseguir dobrar a pontuação no dobro dos jogos, ou seja, tiver um aproveitamento de metade do que teve até aqui, o que eu ainda acho difícil de ter, tá? Porque é realmente um aproveitamento muito fora da curva, o time conseguiria 68 pontos. Eu acho que pensar em 60 pontos para o Girona é ok, e talvez com 60 pontos dê para ser 5º, 6º, que daria uma Europa League ou uma Conference League, o que eu acho excelente para o Girona. Eu acho fenomenal se esse clube conseguir isso. Tem um título, o Girona na sua história conquistou uma Supercopa da Catalunha em 2019, ganhou do Barcelona 1-0 nos pênaltis, o Barcelona jogou com time reserva naquela oportunidade. Esse ano, nesse campeonato, alguns números para vocês. É o melhor ataque até aqui, 32 gols em 13 jogos, uma média bastante boa mesmo, né, de quase 2,5 gols por partida. É a 5ª melhor defesa, empatada com outros clubes, tomou 16 gols, não é uma super defesa. O Girona ganhou alguns jogos de 5-2, de 5-3, tomou 3-0 do Real Madrid, ganhou 4-2 do Osasuna, é um time que sofre gols. Já vou explicar por que aqui no campinho tático. É o time que mais oportunidades criou, 45, que mais oportunidades falhou também, 27. É o 4º time em posse de bola. Barcelona, Real Madrid e você sabe quem que tem? Las Palmas, do Garcia Pimenta, que foi técnico do Barça. É o time com a 3ª maior posse de bola. E tem uma curiosidade, ele é o 5º em passes. Apesar dele ser o 4º em posse, ele é o 5º em passes. O Atlético de Madrid é o 4º e ainda tem um jogo a menos. O Atlético é quem mais toca a bola rápido. Então o Atlético nem tem tanta posse assim, mas quando ele tem, ele toca a bola muito rápido. É interessante, já falarei mais a seguir em um vídeo, acho que ainda essa semana, sobre o Atlético de Madrid, e vou falar dessa movimentação rápida que o time está fazendo, mas isso aqui já é uma prévia para vocês de como o Atlético tem tocado a bola rápido. Tem outro dado interessante, que é o Girona é só o 15º em bolas longas, ou seja, é um time que joga juntinho de passes curtos. E o Aleix Garcia, que já falarei mais, é o 2º jogador em mais passes longos do campeonato. Ou seja, um time que praticamente não tem bola longa e que o Aleix Garcia praticamente faz todas. Vou explicar o porquê para vocês. Depois de todos esses dados, ainda um dado coletivo do Girona, ele é o 4º em cruzamentos na área. Melhores cruzamentos certos na área. Os times que têm mais posse de bola, por exemplo, o Barcelona é o 12º, o Real Madrid o 13º, o Atlético o 15º e o Las Palmas, que é um desses times com mais posse de bola, é o último colocado do campeonato no quesito cruzamentos certos na área.
E o Girona é o quarto. O Girona cruza muito bola na área, porque o Girona tem um ou dois centroavantes muito potentes de área e já falarei sobre eles. Individualmente, o grande nome desse time, apesar do Dobbik ter 11 gols, do Savinho, participação em 11, né? 7, 4 assistências, do Savinho 4 gols, 4 assistências, o Yangel Herrera, jogador venezuelano, está indo muito bem também, o Ian Couto está indo bem, enfim, tem alguns destaques individuais, mas o Aleix Garcia, que é um jogador catalão, nascido em Tarragona, que fica para a Catalunha Sul, para vocês terem uma ideia. Barcelona seria a Catalunha litoral, mas como se fosse assim no centro da Catalunha. Tarragona fica 100 km para o sul, Girona 100 km para o norte. Tarragona no sentido Valência e Girona no sentido França. O Aleix Garcia é catalão, formado da base do Manchester City, e é um desses jogadores, como o Ian Couto, como o Herrera. Eu acho que o Tsigankov é contratado pelo Grupo City também, mas enfim, um desses jogadores contratados pelo City e que vem para o Girona. O Aleix Garcia é um deles, jogou todos os minutos do campeonato, é o segundo em bolas longas, é o quarto jogador com mais acertos de passes no campeonato, mais porcentagem de acertos de passe. O primeiro é o Frenkie de Jong, do Barcelona, e o segundo e o terceiro são dois zagueiros. Zagueiro normalmente dá passe fácil, são o Koundé e o Christensen, os dois zagueiros do Barça que mais jogaram. E depois é o Aleix Garcia, ou seja, o jogador do Girona, tirando os zagueiros, é o segundo do campeonato que mais acerta passes em todo o campeonato espanhol. Então é um time de muita posse de bola, que joga muito junto e que tem no Aleix Garcia o seu grande ponto de equilíbrio. É o Aleix Garcia basicamente que faz esse time rodar. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou só colocando aqui no tablet uma escalação média para eu não me perder, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou tentar abaixar a câmera e colocar aqui para vocês verem. Tomara que isso aqui não caia e que dê certo. Eu acho que dá para vocês verem bem assim, né? Porque eu acho que fica melhor do que eu ficar segurando e fazendo com uma mão só. Aqui eu tenho as mãos livres. Isso daqui, o vermelhinho é nós, o Girona, e o branco é os caras. Nem vou falar que é o Real Madrid, porque o Real Madrid jogou de preto contra o Girona. Mas só para ter um contraste, isso daqui é uma luz que vem lá do teto. E se eu colocar a mão na frente, dá uma sombra e ainda assim não tira a luz. Porque também tem a luz aqui, do foco. Se eu apagar essa luz aqui, vamos fazer o teste para ver se melhora ou piora para vocês. Deve entrar agora um anúncio, talvez entre, talvez não entre. Vamos ver. Bom, acho que tá melhor, né? Ficou um pouco mais escuro, mas eu tenho a sensação de que sem o reflexo se vê melhor. É o seguinte, meu povo, sai de um 4-1-4-1, o lateral pela direita seria o Arnau Martínez, ou o Ian Couto. Já vou falar por quê. O Davi Sanches seria um dos zagueiros, o Dani Blind seria o outro, e o Miguel Gutierrez, o lateral pela esquerda. Aqui é o Aleix Garcia, aqui é o Savinho, o Tsigankov ou o Ian Couto, que às vezes joga de ponta. Os dois meias por dentro, um é o Yangel Herrera e o outro é o Ivan Martin. E na frente, o Dobbik, que é um jogador ucraniano contratado essa temporada, ou o bom e velho Cristian Stuani, jogador uruguaio, 9-9-9, né? Assim, um 9 mais clássico impossível. Mas isso daqui é meio que uma miragem, tá? Isso aqui é mais como o Girona defende, talvez, do que como ele ataca. Porque já há alguns jogos, o Mitchell tem feito a grande novidade tática dessa temporada do futebol europeu para mim, que ele faz e que o Diego Pablo Simeone também tem feito no Atlético de Madrid, que é jogar com 3 zagueiros, e que 2 desses zagueiros nem zagueiros são. São 2 jogadores que jogam quase que como meio-campistas mais. Então, nos últimos jogos já tem jogado Eric Garcia, que foi lateral direito no Manchester City, como lateral, como zagueiro por aqui, ou o Arnau Martínez, porque o Davi Sanches machucou, então o Eric Garcia às vezes tem sido o zagueiro central, com o Arnau Martínez, que é um lateral direito, jogando como zagueiro por aqui, o Dani Blind, que é aquele mesmo, Dani Blind de Manchester United, de Ajax, que estava no Bayern de Munique na última temporada, como um zagueiro pela esquerda, e o Miguel Gutierrez, que é um lateral, ele não vem jogar por aqui, ele vai jogar por dentro, meio que de Zinchenko no Arsenal, jogando por aqui,
por dentro nessa faixa. O Alex Garcia sempre como um 5 na frente dos zagueiros, não faz aquela saída de 3 que o meio-campista se coloca aqui, ele joga aqui. E aqui o Herrera se aproxima um pouco mais, o Ivan Martins se aproxima um pouco mais, o Ian Couto ou Tsigankov mais o Ian Couto por esse lado sobe como um ponta e o Savinho como um ponta por aqui. Praticamente se faz um quadrado no meio campo, como vários times querem fazer, né? O Barcelona com Frank de Jong, Gundogan, João Félix e Pedro Gavi, o Manchester City com Rodrigo, Stones, Kovacic e Bernardo Silva. O Manchester City, assim, ideal, sem lesões da temporada passada, né? Era com Stones, Rodrigo, Gundogan e De Bruyne, aí abria Bernardo e abria Grealish, com Haaland na frente. O Arsenal da temporada passada de Zinchenko, Xhaka, Thomas Partey um pouco mais por aqui e o Odegaard por aqui, mas era mais um 4-2-3-1, então era um pouco diferente o Arsenal. Nessa temporada a ideia é fazer Zinchenko, Declan Rice, inicialmente Kai Havertz e Odegaard, era fazer também esse quadrado, muitos times têm tentado fazer. Porque quando você joga com os pontas bem abertos, como o Girona joga e como muitos desses times jogam, e às vezes o ponta é uma atração simplesmente, e com um atacante que fixa os dois zagueiros, você pode abrir esses espaços. E quando você abre esses espaços, a questão é como que você vai entrar por aqui. Como que você vai gerar esse espaço e como que você vai atacar por aqui. O Girona faz isso bem. Por que o Girona é um dos que mais cruza a bola? Ian Couto, Savinho, um canhoto e um destro. Então são jogadores de pé natural que normalmente levam para o fundo e fazem cruzamentos, porque tem um ucraniano, deixa eu pegar a altura do Dobby aqui para ver. Acho que eu cliquei errado. Agora eu cliquei errado 2 vezes. Queria ver a altura dele. 1,89 m tem o centroavante do Girona, 7 gols já nessa temporada. Então a ideia é que você leve a bola para o fundo. O Savinho é um dos jogadores de melhor acerto de drible no campeonato espanhol até aqui. Acerta 64% de dribles, tem muito 1 contra 1 para levar para o fundo. Tem o apoio do Miguel Gutierrez, tem o apoio principalmente do Martín por aqui, porque pelo outro lado o Herrera é um jogador mais de idas e voltas, de recuperação, às vezes até joga mais do lado aqui do Alex Garcia. E por que o Alex Garcia é um dos caras mais importantes de bola longa? Porque uma das coisas mais importantes do futebol, mais importante do que fazer tudo isso, é fazer tudo isso rápido. Porque se você traz a bola daqui para cá lento, esse time vai trazer os caras para cá, você vai ficar fechadinho aqui e não vai ter espaço. Então, quando o time se fecha todo aqui, que você vai atacar pela esquerda, é muito importante você virar rápido a bola para o seu ponta direita por aqui. Os melhores times hoje são os times que jogam mais rápido. E de vez em quando eu acho que especialmente o Barcelona é tão pouco ofensivo e tão pouco... Não é nem ofensivo, mas ele é tão pouco intimidador para o seu rival porque ele faz tudo lento. E se você tem o Alex Garcia, que é um cara capaz de receber a bola aqui e de girar muito rápido a bola daqui para cá, ou ao contrário, de lá para cá, essa bola vai chegar rápido nos pontas e os pontas vão ter capacidade de 1 contra 1. Curiosamente, quem fazia isso muito no Girona na temporada passada era o Oriol Romeu, que nessa temporada no Barça não está conseguindo fazer, jogar no Barcelona é muito mais difícil do que no Girona. E também, a temporada passada o Girona foi um time de meio de tabela, o Oriol Romeu era um bom jogador de um time de meio de tabela, esse ano ele tem que ser um bom jogador de um time que chega mais à frente. Quando você coloca esses dois jogadores mais para cá, o seu lateral esquerdo saiu para ser mais um armador no meio campo. O ponta pela direita, quando o Ian Couto nem sobe na mesma altura do Savinho. O Savinho sobe mais e o Ian Couto joga um pouco mais por aqui. O Arnau Martínez, que é um lateral direito, joga como zagueiro. Ele sobe muito para ajudar. O Dani Blind, que é um zagueiro lateral esquerdo, sobe muito para ajudar também, o que pode liberar esse cara aqui um pouco mais para cá, chamar um pouco mais de marcação e tal. Enfim, os zagueiros ajudam a construir a superioridade numérica. Então o Girona empurra muito o seu adversário para trás, pela capacidade que ele tem de colocar muita gente no campo de ataque, muita gente de bom passe, de boa bola no pé, inclusive o zagueiro mais recuado é o Eric Garcia, que a grande qualidade dele não é defender, é armar o time a partir de trás, e assim o Girona cria tantas chances, porque por aqui o Savinho vai abrir o campo e vai puxar para cá, e quando você puxa para cá, jogador e marcação, você abre esse espaço por aqui,
O Ivan Martins, se eu não me engano, já tem 4 gols no campeonato, ou 3. E o Ángel Herrera já tem 4 gols. São muitos gols para meio-campistas, né, que chegam. Com Dovbyk já tendo feito 7 gols até aqui. Então é um time que, se vocês forem ver gols do Girona, vocês vão ver muita entrada desses jogadores entre lateral e zagueiro na defesa adversária. Quando a defesa adversária tenta se fechar com 5, num 5-3-2, algumas vezes tem tentado fazer isso, porque quando você faz isso, você limita muito um contra um dos pontas e você fecha melhor esses espaços aqui, e o 9 do time atacante já não fixa 2 zagueiros, mas normalmente ele fica emparelhado com um dos 3 zagueiros e não com os 2. Isso vai fazer com que o Girona tenha mais capacidade de recuar esses 2 jogadores e de ter muita circulação por dentro. E aí, na hora que for cruzar, encher a área. Não precisam subir em cima do outro, gente. Vocês guardem isso para depois aí, intimidade de vocês. Encher a área. Por isso é um dos times que mais cruza no campeonato. Time com o 4º melhor número de cruzamentos. Tem um cara de 1,89 m, tem jogadores com muita chegada, enche muito. E ainda quando sobe todo mundo, o Alex Garcia tem bom chute de fora da área, tem boa bola parada. O Girona já tem 4 gols de bola parada no Campeonato Espanhol até aqui. Na hora de defender, a ideia é roubar muito na frente, com isso daqui que tem. Vou só organizar mais ou menos aqui meu time de novo. O Alex Garcia aqui, os 2 meias, os 2 pontas. Mais ou menos isso aqui. A ideia é roubar muito na frente, se o time adversário que está com 4-4-2. Também tem uma ideia que é obrigar quem tem o pior passe a jogar. Então, se esse zagueiro aqui é o que tem pior passe, você vai marcar os outros jogadores do adversário na hora que ele quiser sair, e você vai deixar esse cara livre. E aí, esse daqui, normalmente, o atacante, vem pressionar esse cara livre para ir empurrando ele para cá e para obrigar ele a jogar a bola para cá. E quando faz isso, o Girona sobe com muita gente para o lado onde a bola está, que é para impedir que o time gire a bola para o outro lado para pegar jogadores livres. Então é um time que ainda faz armadilhas na hora de recuperar a bola para que o adversário não consiga sair jogando com velocidade. Tem um problema de você jogar assim, que é a qualidade do time adversário. Contra o Real Madrid, por exemplo, com Dani Blind e com Eric Garcia, e com a velocidade de Vinícius, de Bellingham naquele jogo, o Real Madrid tinha contra-ataques e contra-ataques e contra-ataques e fez 3-0 no Girona, aproveitando muitos dos espaços que o Girona deixava. Então, você aposta que isso aqui vai dar certo, que a sua marcação, que você encheu o campo do adversário, que a sua troca de passe vai dar certo e que o outro time não vai poder sair. Mas essa novidade tática de usar zagueiros com muito apoio, esse jogador aqui como um pêndulo, né? Assim, é meio que quase o que o Busquets fazia, mas eu diria que é mais o que o Pirlo fazia no final de carreira, como um regente, né? Assim, um regista, como eles falam na Itália, esse jogador de passes por aqui, o centroavante, pontas bem abertos e meia de muita chegada pelos lados. Essa é a grande novidade tática da temporada do Girona. Vou acender a luz e voltar a câmera para mim, vocês não assustem não. Acende a luz e voltei a câmera. Essa é a grande novidade tática do Girona. Para mim, é uma das grandes novidades da temporada europeia. Tem muito mérito o Mitchell. Quando eu falar do Atlético de Madrid, eu vou falar também dos detalhes do Atlético de Madrid do Simeone para fazer isso. Então é um time que tem o Grupo City, é um clube que tem o Grupo City por trás, que contrata jogadores dessa característica para desenvolver esses jogadores e talvez depois aproveitar em algum outro clube do Grupo City ou vender, né, como foi o caso do Tati Castellano, que fez 4 gols no Real Madrid e foi vendido para Lazio, como o Savinho está sendo valorizado aqui, como pode ser o caso do Ian Couto também, do Ángel Herrera. A filosofia é essa. O Girona não é um clube vencedor, pode até vencer, mas o objetivo não é sair empilhando títulos, é desenvolver jogadores, desenvolver treinador, usar a metodologia do Manchester City, time de posse de bola, ser protagonista, dominar, campo rival, metodologia do Manchester City, e aí o técnico coloca os detalhes dele, os experimentos dele, os inventos dele dentro de campo. Eu acho que essa novidade de jogar com zagueiros, de jogar com laterais, com pontas de pé natural, como a gente vê que hoje é muito normal jogar com pontas de pé trocado, são inventos bons que o Mitchell está fazendo, tanto que
depois de um terço do campeonato disputado, quase ninguém conseguiu pegar o Girona. Girona continua fazendo muitos gols, criando muitas chances, dominando os seus principais rivais na Espanha. Agora chegou o momento mais difícil, agora chegou uma sequência que vai ter nos próximos 6 jogos 4 times lá de cima, e vamos ver se além de boas ideias, também tem pulso suficiente para aguentar fazer isso contra alguns dos melhores times do campeonato, porque quando jogou contra Real Madrid, contra Real Sociedad, não conseguiu se dar melhor. Se for o suficiente para ganhar da classe média e da classe mais baixa do futebol espanhol, está excelente para o Girona, porque ele vai fazer mais 10 vitórias nos próximos 25 jogos e com mais 30 pontos, 64, ele chega nas competições europeias, o que seria um grandíssimo lucro para o estágio que está o projeto esportivo desse clube, só em 4 anos na primeira divisão, não 4 anos seguidos, 2, uma queda e agora o segundo. O objetivo era simplesmente se manter e desenvolver alguns jogadores e tal, para que o grupo Abu Dhabi tenha lucro, né? Basicamente, o Manchester City é para ganhar, cada clube no seu país tem o seu objetivo, o Girona no futebol espanhol é competir em uma liga boa, valorizar jogadores, vender esses jogadores ou que eles sirvam para outros clubes do grupo City e por aí vai. É isso daqui, meu povo. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês. É um vídeo longo para falar de Girona, eu sei, mas eu acho que as novidades que o Girona traz essa temporada são muito legais de ver e de observar mais para frente se elas vão conseguir dar mais frutos ou não. Eu espero voltar na quinta fazendo mais ou menos isso aqui do Atlético de Madrid, explicando também o Atlético de Madrid para vocês. Há algum tempo eu falei que La Liga era um campeonato ruim, e era, mas está melhorando. Então já falei da Real Sociedad, Barcelona e Real Madrid, eu falo todo dia aqui, falando do Girona, falar do Atlético de Madrid, e daqui a pouco, se bobear, vale falar do Betis também. Tem um super Isco aí, que é o melhor jogador em campo de 9 dos 13 jogos que jogou. Tá bem o Betis com o Isco, e daqui a pouco, quem sabe, é um próximo. Mas os próximos passos aqui do canal são o Atlético de Madrid quinta, responder perguntas de vocês na sexta. Hoje ainda tem Brasil e Argentina, quero assistir, e acho que vou fazer um vídeo na quarta também sobre o jogo. Enfim, se inscreve aqui para vocês não perderem e deixa um like para me ajudar se vocês tiverem gostado desse conteúdo. Valeu, gente, tchau, um abraço para vocês, juizinho e bom Brasil e Argentina. Valeu!